Uma nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde na quarta-feira, ontem, dia 28, estende a permissão de assassinato de crianças no ventre das mães a qualquer idade gestacional. Até então, o aborto em casos previstos por lei era excluído de punibilidade até a 23ª semana de gestação. Agora, esse homicídio ultrainterino poderá ser cometido em qualquer período da gravidez. Segundo a nota técnica conjunta número 2/2024, emitida pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, em seu item 3.8, abre aspas, se o legislador brasileiro, ao permitir o aborto nas hipóteses descritas no artigo 128, não impôs qualquer limite temporal para sua realização, não cabe aos serviços de saúde limitar a interpretação desse direito, especialmente quando a própria literatura, ciência internacional não estabelece limite, fecha aspas. Brigueiro, já trago Isso. a da Marielle, não? Do PL? Pode sim. Eu vou citar aqui, Aí porque já aí vou. no comentário certamente o Brigueiro já vai Tá. comentar do que se trata. PL de autoria de Marielle Franco pode estabelecer aborto legal sob quaisquer circunstâncias no Rio de Janeiro. Olha, o PL visa garantir que a objeção de consciência médica, direto assegurado pela Constituição Federal, não interfira na responsabilidade da unidade de saúde na realização da garantia do direito ao aborto legal em tempo hábil. Vamos lá, Brigueiro? Vamos começar aqui por uma reflexão, gente, que eu sempre faço. Por que a esquerda é tão obcecada com o aborto? Por que eles querem tanto aprovar o aborto? Por que eles querem Eles querem transformar um crime, o pior dos crimes, que é o assassinato de alguém completamente inocente, completamente indefeso, que não tem voz, que não tem meios de reagir. Por que eles querem transformar esse assassinato, que é o pior dos crimes, em direito? Por uma questão diabolicamente simples. Porque quando você mata uma criança, todos os outros crimes se tornam menores. E a esquerda, para exercer o poder absoluto, que é o objetivo da esquerda, a concentração de poder para a mudança radical da sociedade. Quando a esquerda deseja, para a esquerda realizar o seu projeto de poder, ela precisa liberar o crime. Ela precisa do crime. Ela precisa da transgressão das leis fundamentais. É por isso que todos os regimes de esquerda promovem matanças. É por isso que a história da esquerda é a história de milhões de cadáveres. Não apenas os cadáveres das pessoas que foram aprisionadas em campos de concentração, foram fuziladas, foram perseguidas, ou que pereceram sob as fomes provocadas na China, na Rússia, em tantos outros lugares. Não apenas isso, mas também as vítimas do aborto. O maior genocídio de todos os tempos não foi o grande salto para frente do Mao Tse Tung, em que 40 milhões de pessoas morreram de fome entre os anos de 1958 e 62. Mao Tse Tung, que é um dos ídolos da esquerda brasileira, do atual ministro Flávio Dino. Veja, o Lula também é um admirador do Mao Tse Tung, confesso. O maior genocídio de todos os tempos também não foi o Holocausto nazista. Foi terrível o Holocausto nazista, 7 milhões de mortos, sendo 6 milhões de judeus. Não foi também o Holodomor, o Holocausto ucraniano, em que morreram 4 milhões de pessoas nos anos de 32 e 33, há 90 anos, 92 anos. Também não foi. O maior genocídio de todos os tempos foi a política do filho único na China comunista.
entre 1979 e 2015, calcula-se que morreram aí 350 milhões de crianças. Então, o regime, ele precisa disso. E é por isso que é a obsessão desse regime. A primeira coisa que a ministra da Saúde falou, quando ela tomou posse, lá no dia 2 de janeiro, a primeira coisa que a socióloga marxista, que ocupa hoje o Ministério da Saúde, falou foi: nós vamos defender o direito das mulheres ao aborto. Isso é demoníaco, essa inversão é demoníaca. E eles sabem, eles estão cansados de saber que no Congresso Nacional, que é a casa dos representantes do povo, eles não aprovam o aborto, porque os deputados têm que responder à população, têm que responder pelos seus atos à população. Então, eles não vão apoiar o aborto. Eles não vão aprovar o aborto. Já houve diversas tentativas, desde o começo do governo Lula até antes, diversas tentativas da esquerda de liberar o aborto em qualquer circunstância. E todas foram rejeitadas. Todas. Todas. O Congresso Nacional já deixou bem claro que não vai aprovar a liberação do aborto. Então, o que eles querem fazer? Tomar um atalho. Ganhar no tapetão. Ganhar na Justiça, né? No Supremo Tribunal Federal, ou através dessas famigeradas notas técnicas, né? Que não têm força de lei, isso é muito importante saber, mas que são usadas, né, por essa gente, pelos militantes da morte, são usadas para a promoção do aborto. Então, essa nota técnica aqui ela é particularmente demoníaca porque ela substitui uma nota técnica do Dr. Rafael Câmara, que ocupava a Secretaria de Atenção à Saúde no governo Bolsonaro, e que limitou, né, e que impediu que o aborto fosse utilizado nesses casos previstos em lei. Agora, uma coisa que estava errada aqui, até já foi corrigida, não existe aborto legal. Entendam isso. Isso é uma coisa. Aborto legal não existe. O aborto continua sendo crime em qualquer circunstância. Em casos de estupro, em casos de má formação fetal, em casos de perigo de vida para a mãe. Tudo isso que está lá no Código Penal, tá, não transforma o aborto em algo legal. Não. Continua sendo um crime. O que acontece é que nesses casos específicos, e muito bem definidos pela lei, nesses casos específicos, até uma formação fetal foi invenção do Supremo, né? Não tem isso na lei. É invenção do Supremo. É ativismo judicial. É palhaçada isso aí. Mas o que existe é a punibilidade da lei, né? Ela deixa de ser aplicada. A punição deixa de ser aplicada porque há um entendimento de que a perda da criança, né, esse aborto já é uma punição para a mãe e todo o trauma que ela passou com o estupro e tudo mais. Isso é outra coisa, isso é discutir, isso é uma outra questão. Mas eles querem usar esses casos, né, para tentar fazer assim, um abortoduto, entendeu? Tentando transformar esses casos, assim, em trampolim para que o aborto seja feito em qualquer caso. Veja, essa nota técnica ela é terrível. Eu vou ler aqui algumas partes para vocês, meus amigos. Enquanto o Briguet abre ali, vendo a matéria, Briguet, o que me parece é que quer deixar o médico confortável para realizar. Sim. Não quer deixar os médicos com medo, em dúvida. Parece que está assim justamente, não vai ter problema para você. Exatamente. Não é? E dizendo o seguinte, eles dizem que vão seguir, olha só, em um trecho, em um dos itens dessa nota técnica, ele disse assim, vamos seguir as recomendações da OMS. Da OMS. Inclusive, dizendo o seguinte, que não será exigida a anestesia fetal. Isso é o mais grave. Ou seja, o bebê vai ser morto, vai ser assassinado,
tá? Com uma injeção de cloreto de potássio no coração, e nem precisa de anestesia. Esse aí é o chamado bode russo, porque eles querem... É uma coisa tão grotesca, mas qual é a intenção deles? Ele dizer o seguinte, então tudo bem, se a gente anestesiar a criança, tá certo, né? Não tá certo. É um assassinato do mesmo jeito. Isso é proibido até para animais. É um assassinato, é proibido até para animais. Mas então eles estão defendendo isso. O aborto sem anestesia, inclusive, até os 9 meses. Isso derrete a criança. Eles estão defendendo a matança de crianças até os 9 meses, gente. É isso que eles estão fazendo. O Silvio Grimaldo está aqui no estúdio dizendo que ele tem uma amiga que teve um bebê prematuro de 6 meses, nasceu de 6 meses de gestação e está se recuperando, está bem no hospital, está se recuperando no hospital hoje. Quer dizer, esses bebês vão ser aniquilados. Eles querem aniquilar esses bebês. Isso é terrível. E é uma coisa terrível também, que é a Defensoria Pública lá de Santa Catarina, o Ministério Público lá de Santa Catarina, que é um dos estados mais avançados do Brasil, o estado mais conservador do Brasil, tá? O estado mais conservador do Brasil. Eles se infiltraram nas instituições lá e estão defendendo o aborto, tá? Quer dizer, o povo de Santa Catarina tem que se revoltar contra esses agentes públicos do mal, tá? Essas pessoas perniciosas que usam os seus cargos, tá? Para atacar o direito à vida. Isso é terrível o que aconteça isso. Em qualquer situação, em qualquer pessoa que tivesse o mínimo de consciência moral deveria defender a demissão imediata desses secretários e da própria ministra da Saúde. Agora, nesse momento, por essa nota técnica criminosa que eles publicaram. E aí tem o projeto da Marielle. Sim. O projeto da Marielle é pior ainda, é de autoria dela, então estão querendo aí ressuscitar a Marielle para matar as crianças. É abominável isso, utilizar o nome, né? A esquerda sempre faz isso. A esquerda sempre faz essa necropolítica. Uau! Né? Essa necropolítica, utiliza os mortos, tá, para avançar as suas agendas que causam mais mortes. A esquerda sempre fez isso, só estudar a história da esquerda ao longo do século XX, que aí sempre eles utilizam os mortos para causar novas mortes. E é isso que estão fazendo lá no Rio de Janeiro, que estão tentando fazer, né? Aprovar. E nesse caso do Rio de Janeiro, tem um item que eu gostaria de destacar. Um dos itens desse projeto de lei diz o seguinte, que os médicos que tiverem objeção de consciência para realizar o aborto, não podem fazer isso. Eles não podem alegar objeção de consciência, eles têm que prestar o serviço e garantir o direito de matar. Ou seja, se o médico se negar a matar a criança, ele é um criminoso, de acordo com esse projeto de lei aqui. O médico, eu vou repetir para vocês, o médico que se nega a matar a criança se torna, para eles, um criminoso. O médico que se nega... Uma coisa que o Olavo de Carvalho sempre dizia, por trás de todo direito, sempre existe um dever. Se as crianças têm direito à alimentação, alguém tem o dever de alimentá-las, não é? Não é assim? É natural. Sempre um direito está associado ao dever. E qual é o direito, qual é o dever que está associado a esse direito? O direito reprodutivo é o dever de matar. Então o aborto, ele não é simplesmente o direito de matar, ele é o dever de matar. E é esse dever que eles estão tentando impor goela abaixo à população brasileira, a população majoritariamente cristã, a população que rejeita o aborto, em sua grande maioria, e que mesmo que não rejeitasse, mesmo que um dia a população brasileira, isso não vai acontecer, se Deus quiser isso não vai acontecer nunca, mas mesmo que um dia a população brasileira viesse a aceitar o aborto, isso não o tornaria legal, não diminuiria a gravidade do crime. Não existe discussão sobre isso. Não existe discussão pública. Não existe debate público sobre assassinato.
Existe possibilidade de fazer? Vamos fazer um plebiscito para decidir se o assassinato é crime ou não. Vamos fazer um plebiscito para decidir se o estupro é crime ou não. Vamos fazer um plebiscito para decidir se a tortura é crime ou não. Vamos fazer um plebiscito para decidir se o racismo é crime ou não. É óbvio que esses plebiscitos não podem ser feitos. Esses crimes estão acima da lei, eles antecedem a lei positiva. A defesa da vida, ela é anterior à lei positiva. É um direito que nos foi concedido por Deus. Não foi nenhum homem, não foi nenhum Estado, não foi nenhum governo, não foi nenhum regime que instituiu o direito à vida. Não foi nenhum revolucionário, não foi nenhum ditador, não foi nada. Não foi nenhum político que inventou o direito à vida, que inventou a liberdade, o livre-arbítrio. Não foi um político que inventou isso, não foi um político que inventou a família. Portanto, tudo isso é anterior ao Estado e deve ser preservado contra eventuais ataques do Estado. Deve ser preservado, está acima do Estado. Acima da discussão pública, política, dos plebiscitos, né? Da vontade, até da vontade popular. Estão acima de tudo. São as leis que regem a vida, que estão acima da lei positiva. Portanto, não podem ser discutidas. E você vê, é um ataque maciço. Tem a nota técnica do Ministério da Saúde, já está causando uma grande reação entre a comunidade. Existe o projeto de lei da Marielle, que, se Deus quiser, vai ser arquivado lá no Rio de Janeiro. Conversei com um amigo meu que tem fontes lá na Câmara, parece que vai ser rejeitado lá no Rio de Janeiro. E eles nem poderiam discutir essa questão do aborto, né, que é um crime em âmbito municipal. Em âmbito municipal. Isso é um absurdo. Eles estão querendo usar o quê? O nome da Marielle como marketing para o aborto, entendeu? Para disseminar a ideia do aborto. E tem também a nova proposta do Código Civil, que está rolando aí, que define o seguinte, que a vida começa a partir do nascimento. Só a partir do nascimento. Antes não tem vida. Então a mãe que lá ouve, a nossa querida amiga e editora Letícia, está grávida, né? Vai ter mês que vem, né? Vai ganhar um neném, mês que vem a Lúcia. A Lúcia, né? Que nome lindo. Então ela ouve a Lúcia, né? Você já sabe, né? Você já tem 2 filhos, você sabe como é o nenê se movimentando dentro da mãe. Para eles, para o novo Código Civil aí, proposto pela esquerda e pelo atual regime, isso não é vida. Pois é. O bebê, Cristo, quando Nossa Senhora foi visitar a sua prima Isabel, quando foi visitar, que estava grávida de João Batista. Isabel estava grávida de João Batista estava no 6º mês de gravidez. Né? E o menino Jesus estava no ventre de Maria. E quando Maria se aproxima de Isabel, João Batista, dentro do ventre de Santa Isabel, ele dá um pulo de alegria. Ele se movimenta dentro do ventre. Então essa é uma passagem bíblica belíssima, né? Que mostra o seguinte, lá dentro do ventre materno está uma vida, meus irmãos. Está uma vida. Mas os autores do novo Código Civil, petista, acham que ali não tem vida, não. Ali só tem um amontoado de células. Que você pode matar a seu bel prazer. Isso que eles estão dizendo. Briguei, tem até um meme, eu li recentemente. A filhinha chega para a mãe e pergunta: mamãe, o que é hipocrisia? Ela fala assim: hipocrisia, minha filha, é o seguinte, é dizer que uma bactéria lá em Marte é vida, mas uma vida dentro da barriga da mamãe não é. Então, eu acho que é além da hipocrisia, viu? Porque o hipócrita, o Oscar Wilde tinha uma frase muito boa, dizia o seguinte: a hipocrisia é o imposto que o vício paga à virtude. Ou seja,
o hipócrita, ele reconhece que existe uma virtude, que existe um bem. Ele reconhece que existe um bem, e aí ele finge defender esse bem, né? Mas eu acho que os esquerdistas brasileiros, o movimento abortista em geral, já ultrapassou o nível da hipocrisia. Eles já querem negar a existência do bem, negar a própria existência do bem, né? É o que a gente pode ver nessa nota técnica, é o que a gente pode ver no projeto da Marielle e é o que a gente pode ver também nesse projeto aí do novo Código Civil satânico. O deputado federal daqui do Paraná, Felipe Barros, postou lá no Exas o seguinte: se ainda havia quem duvidasse, agora não mais. Lula quer liberar o aborto no Brasil. Quem consegue interpretar o novo posicionamento do Ministério da Saúde, nota técnica 2/2024, sabe que é mais um passo na cruzada do lulopetismo contra a vida. Estou ingressando de imediato com um projeto de decreto legislativo para derrubar essa criminosa tentativa de assassinar crianças. Parabéns ao Felipe Barros por essa iniciativa. Acho muito importante que a bancada de oposição se manifeste agora contra isso, contra esse absurdo, tá? Convoque a ministra da Saúde para prestar esclarecimentos no Congresso Nacional. Convoque, não é para convidar, não. É para convocar a ministra da Saúde, tá? A socióloga marxista que ocupa o Ministério da Saúde. Ela vai ter que prestar contas aos representantes do povo. Pelo que ela está fazendo, por essa estupidez criminosa do Ministério da Saúde. Tá? Ela que quer vacinar, inclusive, as crianças pequenas, né? Sem a mínima comprovação científica, transformando o Brasil no único país que obriga a vacinação de crianças. O único país do mundo. Com aquele esgoto lá, né, que restou. Naquele esgoto, né, no esgoto da civilização, que é onde o Lula está tentando nos jogar, né? Esse bloco do esgoto da civilização, que é o bloco russo-chinês e toda essa turma aí que o Lula defende, inclusive o Hamas. É isso, pessoal, esse assunto é de extrema importância. O Silvio já havia comentado aqui no chat, né, para você divulgar tanto aqui os comentários e as análises do Paulo, né, hoje aqui no Diário, nosso site também, acesse, tem outros assuntos muito importantes também sendo veiculados lá. E se você não é assinante, eu quero te pedir a sua assinatura e continuar divulgando aqueles que não conhecem o trabalho do Jornal Brasil Sem Medo.